Você já viu aquele momento em que alguém tenta humilhar outra pessoa em público, mas acaba sendo a própria pessoa humilhada? É exatamente isso que aconteceu em um dos episódios mais comentados da política brasileira recente. O que começou como uma tentativa de expor o governador Tarcísio de Freitas acabou virando um verdadeiro show de inteligência política e autocontrole. Fique até o final deste vídeo, porque você vai descobrir todos os detalhes dessa história incrível que está dando o que falar em todo o Brasil. Para entender completamente essa história explosiva, precisamos primeiro entender o contexto. Estamos falando dos homens mais poderosos e influentes do Brasil atual. De um lado, o ministro Alexandre de Moraes, conhecido por suas decisões polêmicas e pelo pulso firme à frente do Supremo Tribunal Federal. Do outro lado, Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, que vem ganhando cada vez mais destaque nacional por sua gestão e posicionamentos políticos. A tensão entre figuras do judiciário e do executivo não é novidade no cenário político brasileiro. Mas o que aconteceu dessa vez foi diferente. Foi um daqueles momentos que ficam marcados na história, onde palavras foram usadas como armas e a inteligência emocional fez toda a diferença. Tudo começou quando Alexandre de Moraes decidiu fazer comentários públicos sobre decisões e posicionamentos de Tarcísio de Freitas. O ministro, conhecido por não medir palavras, parecia confiante de que conseguiria colocar o governador em uma situação difícil diante da opinião pública. A estratégia era clara: questionar publicamente as ações do governador, criando uma narrativa que pudesse comprometer sua imagem e autoridade. Moraes escolheu um momento de grande visibilidade, quando os holofotes estavam todos apontados para aquela situação. Era o cenário perfeito para o que parecia ser uma demonstração de poder. O ministro levantou questionamentos sobre a conduta administrativa do governador, sobre suas decisões políticas e até mesmo sobre seus posicionamentos em relação a temas sensíveis. Cada palavra parecia cuidadosamente escolhida para causar o máximo impacto possível. A expectativa era de que Tarcísio ficasse acuado, sem saber como responder às acusações e insinuações. O que muita gente não sabia é que Tarcísio de Freitas não é o tipo de político que se deixa pegar desprevenido. Engenheiro de formação, ex-ministro da Infraestrutura e agora governador do estado mais importante do Brasil economicamente, ele sempre foi conhecido por sua capacidade de planejamento e execução estratégica. Quando as provocações começaram, Tarcísio manteve a calma. Enquanto muitos esperavam uma reação explosiva ou defensiva, o governador simplesmente observava, analisava e preparava sua resposta. Ele sabia que reagir no calor do momento poderia ser exatamente o que esperavam dele. Durante dias, enquanto os comentários de Moraes repercutiam na mídia e nas redes sociais, Tarcísio trabalhou nos bastidores, conversou com sua equipe, revisou cada ponto levantado, preparou dados, fatos e argumentos sólidos. Ele não queria apenas se defender, ele queria dar uma resposta que encerrasse aquela questão de forma definitiva. E então chegou o momento. Quando Tarcísio finalmente decidiu responder, foi em um evento público, com dezenas de câmeras apontadas para ele e a expectativa de milhares de pessoas que aguardavam para ver como ele lidaria com a situação. Diferente do que muitos esperavam, Tarcísio não começou atacando. Sua postura foi serena, respeitosa, mas extremamente firme. Ele olhou diretamente para as câmeras e começou a falar com uma confiança que surpreendeu até mesmo seus críticos mais ferrenhos. O governador começou reconhecendo a importância das instituições e do debate público saudável. Demonstrou respeito pelas instituições, mas deixou claro que respeito não significa concordância cega ou aceitação de críticas infundadas. Tarcísio começou a desmontar, por ponto, cada questionamento levantado. Mas não foi apenas uma defesa técnica e burocrática.
Foi uma verdadeira aula de comunicação política, mesclando dados concretos, exemplos práticos e uma narrativa que conquistou não apenas seus apoiadores, mas também pessoas que antes eram neutras ou até críticas. Ele apresentou números que comprovavam a eficácia de suas decisões. Mostrou como as políticas implementadas em São Paulo estavam trazendo resultados concretos para a população. Citou casos específicos, nomes de pessoas beneficiadas, projetos concluídos com sucesso. Mas o mais impressionante foi a maneira como ele virou o jogo. Em vez de apenas se defender, Tarcísio aproveitou para questionar de forma respeitosa, mas incisiva, alguns dos pontos levantados por Moraes. Ele fez perguntas que ficaram no ar, que levaram muitas pessoas a refletirem sobre quem realmente tinha razão naquela discussão. O governador demonstrou conhecimento profundo, não apenas sobre sua própria gestão, mas também sobre o contexto jurídico e político mais amplo. Citou precedentes, comparou situações, mostrou contradições nos argumentos que haviam sido usados contra ele. Enquanto Tarcísio falava, as redes sociais literalmente pegaram fogo. Hashtags relacionadas ao tema rapidamente chegaram aos trending topics. Milhões de pessoas assistiam ao vivo, comentavam, compartilhavam. E o mais impressionante, mesmo pessoas que normalmente eram críticas ao governador começaram a reconhecer a força de sua resposta. Vídeos da fala de Tarcísio foram cortados e compartilhados milhões de vezes. Analistas políticos de diferentes espectros ideológicos comentaram sobre a habilidade do governador em lidar com a situação. Até mesmo veículos de comunicação que costumavam ser críticos a ele precisaram reconhecer a qualidade de sua resposta. Os memes não demoraram a aparecer. Mas dessa vez eram memes favoráveis a Tarcísio, mostrando como ele havia virado o jogo e respondido de forma brilhante às provocações. A narrativa que deveria prejudicá-lo acabou fortalecendo sua imagem. E o ministro Alexandre de Moraes, bem, essa é uma das partes mais interessantes da história. Depois de toda aquela preparação para expor o governador, depois de ter criado toda aquela expectativa, Moraes se viu em uma situação delicada. A resposta de Tarcísio foi tão bem construída, tão fundamentada e apresentada com tanta segurança que ficou difícil contra-argumentar sem parecer que estava apenas insistindo em um ponto já perdido. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Não houve uma tréplica contundente, não houve novos ataques. O que parecia ser o início de um grande embate político acabou terminando com Moraes recuando, ainda que de forma não explícita. A tentativa de humilhação pública tinha se voltado contra quem a iniciou. Essa história toda nos ensina várias lições importantes sobre política, comunicação e comportamento público. Primeiro, nos mostra que manter a calma em momentos de pressão pode ser muito mais eficaz do que reagir impulsivamente. Tarcísio poderia ter respondido imediatamente no calor do momento, mas escolheu esperar e preparar uma resposta adequada. Segundo, demonstra a importância de ter argumentos sólidos. Não bastou apenas se defender emocionalmente. Tarcísio apresentou dados, fatos, números que sustentavam seus pontos. Isso tornou sua resposta irrefutável. Terceiro, mostra como a forma de comunicar é tão importante quanto o conteúdo. Tarcísio manteve um tom respeitoso, não desceu ao nível de ataques pessoais, mas foi firme e claro em seus posicionamentos. Isso conquistou até mesmo pessoas que não concordavam com ele politicamente. Para Tarcísio de Freitas, esse episódio representou um momento de consolidação de sua imagem como um político preparado, técnico, mas também capaz de lidar com os desafios da política de alto nível. Muitos analistas apontam que esse foi um dos momentos que solidificou sua posição como uma das principais lideranças políticas do país. O governador mostrou que pode ser respeitoso com as instituições sem ser subserviente.
demonstrou capacidade de diálogo sem abrir mão de suas convicções. E, acima de tudo, provou que sabe se comunicar efetivamente com a população. Já para Alexandre de Moraes, o episódio serviu como um lembrete de que, mesmo ocupando uma posição de poder institucional, é preciso ter cuidado ao tentar usar esse poder para humilhar adversários políticos. O tiro pode sair pela culatra. Depois desse episódio, a dinâmica entre essas duas figuras políticas mudou. Há um respeito mútuo que se estabeleceu, ainda que não necessariamente uma concordância. Ambos sabem que o outro é um adversário à altura, capaz de responder com inteligência e estratégia. Para nós, cidadãos comuns que acompanhamos a política brasileira, essa história serve como um lembrete de que nem sempre as coisas são o que parecem. Uma tentativa de humilhação pode se transformar em um momento de triunfo para quem estava sendo atacado. E que na política, assim como na vida, inteligência, preparo e autocontrole valem mais do que gritos e ataques. O que você acabou de ver foi muito mais do que uma simples disputa política. Foi uma verdadeira aula de como transformar uma situação adversa em uma oportunidade de crescimento e fortalecimento. Tarcísio de Freitas nos mostrou que é possível ser firme sem ser agressivo, defender-se sem atacar desnecessariamente e, acima de tudo, que o preparo e a inteligência sempre superam a tentativa de humilhação pública. Essa história vai ficar marcada como um dos momentos mais interessantes da política brasileira recente. E você, o que achou dessa resposta de Tarcísio? Você acha que ele agiu da forma correta? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade do mundo político brasileiro. Ative o sininho para receber notificações sempre que postarmos novos conteúdos. E lembre-se, em um mundo cheio de ataques e provocações, às vezes a melhor resposta é aquela que vem acompanhada de inteligência, preparo e respeito. Até a próxima.